Eu sou pastor de ensino da Igreja Edificando Lares. Nosso objetivo aqui na igreja é manter a sã doutrina. Você vai encontrar uma igreja que é alinhada à palavra de Deus e se preocupa com os princípios bíblicos e a aplicação da palavra em todos os quesitos. A Igreja Edificando Lares tem como premissa edificar vidas na palavra, e o Ministério de Ensino está aqui para fundamentar isso através dos ensinos, da palavra, da exegese bíblica e do cuidado da aplicação da palavra em cada um dos aspectos da vida cristã. Graça e paz, mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 13 de Isaías. E para nós iniciarmos, eu vou pedir para o nosso amado pastor Júlio orar, que voltou, está fresquinho, pode orar por nós. Vamos lá, Senhor, nós queremos te louvar e te bendizer, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos em comunhão para aprender da tua palavra, Senhor. Senhor, que tudo que nós possamos ouvir, discutir e debater, Senhor, seja para o nosso crescimento, Senhor. Que fique guardado e memorizado na nossa mente, no nosso coração e na nossa alma, Senhor. Que seja para o nosso crescimento espiritual. A palavra nos disse que o povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, Senhor. Então nós pedimos misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja, e que nós possamos nos esmerar em procurar o conhecimento, em prosseguir em conhecer ao Senhor, e não vemos outra forma do que não ser na tua palavra. Então nos ajuda, nos ensina, nos capacita, que a nossa alma e o nosso coração e o nosso pensamento esteja cativo a aprender, Pai, nessa noite, tudo que os professores nos prepararam, Senhor. Abençoa o pastor Paulo, a irmã Valéria, Senhor, que sempre tem estado à frente desse trabalho. Nós pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Deixa eu colocar aqui a apresentação. Nós vamos falar sobre capítulo 13. Deixa eu... Estão vendo aí? Então, né? Ok. Beleza. A gente vai falar hoje sobre o capítulo 13. Na verdade, eu coloquei aqui o capítulo 14, mas é o mesmo assunto, porém blocos distintos e ênfases diferentes, né? O capítulo 13, a gente vai falar sobre a queda da Babilônia, mas do reino, né? E ela tem, né, ela tem uma transcendência aqui, porque é uma profecia contemporânea, assim, literal, histórica, porém ela também tem um aspecto escatológico que a gente vai falar. E o capítulo 14 também é sobre a Babilônia, porém o foco é o rei. Capítulo 13, o reinado, o império, e o capítulo 14, o rei. Por isso que hoje a gente vai falar do capítulo 13 e depois a gente vai falar do capítulo 14, tá bom? Conforme eu sempre tenho falado, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, conforme os assuntos forem expostos, podem parar, podem perguntar, tá bom? Para que a gente consiga entender bem, né, aqui a profecia de Isaías. Eu estava falando aqui sobre cronologia, né, e eu retrocedi nas nossas aulas anteriores,
relembrar um pouquinho aqui das datas, né? Só para a gente relembrar as aulas passadas, né? Nós já abordamos sobre a questão da queda do Reino do Norte, da queda do Reino do Sul, e para a gente situar hoje e entender melhor essa profecia aqui do capítulo 13, que Isaías fala, né, sobre a queda do Império Babilônico, a gente precisa relembrar do que o profeta Isaías está falando, de qual período, né? Porque às vezes a gente acaba esquecendo, né, para a gente entender aqui a amplitude dessa profecia. Então, como vocês sabem, né, desde do primeiro rei de Israel, né, do reino único, que era Judá e Israel, né, os dois reinos, o reino do norte e do sul, ele só veio a acontecer após, né, a morte de Salomão, quando o reino foi dividido, e nós já vimos, né, que nessa divisão surgiram dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte com a capital em Samaria, 10 tribos, e o reino do sul com a capital em Jerusalém, com a tribo de Judá. O reino do norte, ele caiu no ano de 722, ele foi invadido pelo reino assírio, o povo foi levado cativo e o reino desapareceu, sendo que Samaria depois foi composto por gente de outras regiões, né? Por isso que essa questão da não aceitação pelos judeus do povo samaritano, porque o povo ficou misturado, não ficaram, né, somente judeus nesse lugar, em Samaria, porque o reino ele caiu, né, em 722. E na continuidade da cronologia ficou o Reino do Sul, que também vai, né, ser levado em cativeiro no ano 586. Relembrando, o ministério de Isaías começou no ano 740, com a morte do rei Uzias, e ele foi até aproximadamente 681 a.C. No capítulo 13 aqui, o profeta Isaías está falando sobre a queda da Babilônia, não a Babilônia já como um grande império nos dias de Nabucodonosor. Quando o profeta Isaías ele vai falar essa profecia, mais ou menos aí no ano 729, a Babilônia ela ainda não tinha despontado como império. Ela fazia parte da Assíria, só que depois, conforme foi aumentando o seu potencial militar, ele foi evoluindo, foi que Babilônia se tornou uma grande nação, uma grande potência. Então, quando o profeta Isaías começa a falar sobre a queda da Babilônia, que ela tem essa extensão escatológica, e ela fala até o ano de fato 586, que Jerusalém é invadido por Nabucodonosor. Olha que interessante, né? Babilônia nem estava ainda despontando como império. Quem estava em alta, quem era o principal inimigo aqui, né, de Israel era a Síria. Né? Babilônia não tinha despontado ainda. E aí nós vamos ver todas as implicações dessa profecia. Se vocês forem ver aqui na queda do Reino do Sul, a Assíria, ela cai, né? A primeira queda, né, da Assíria foi no ano 701, quando o exército assírio foi destruído, que Isaías conta nos capítulos 36 e 37. Isso no ano 701. E Babilônia vai surgir como império mesmo, que é a cabeça de ouro, né, que Daniel vê no capítulo 2, a partir do ano 625, né, com o rei Nabopolassar. É ele que derruba definitivamente o Império Assírio e se estabelece na região, né, chamado Crescente Fértil. É ele que se estabelece e aí surge o grande Império Babilônico, que tem o seu auge
o seu período de mais prosperidade, a época de Nabucodonosor, que ele vai mais ou menos do ano 605 até o ano 572. É ele que invade Jerusalém no ano 586. Então, é só para a gente, né, relembrar aqui algumas datas. Depois vocês leem, né, detalhadamente aí esses dois slides, pode procurar na internet para a gente poder ter uma ideia, né, daquilo que nós estamos falando, dos períodos. Então, é uma profecia de pelo menos 150 anos antes. Aproximadamente 160 anos antes. Aí você vê, né? A gente vai começando a pensar e meditar sobre isso, né? Que nós somos apenas engrenagens no grande propósito de Deus. A gente não consegue enxergar nem o que vai acontecer na nossa vida daqui a 1 minuto, quanto mais 150 anos, né? Então, olha só, né? Aquilo que Deus faz. É surpreendente quando a gente começa a estudar essa profecia, versículo por versículo, e a gente vê a amplitude e a extensão daquilo que Isaías, né, que Deus revelou a Isaías por meio de uma visão. Capítulo 13, ele começa exatamente falando isso, né? Olha, advertência contra a Babilônia que Isaías, filho de Amós, recebeu em visão. Né? Agora você pensa no povo ouvindo isso. Babilônia não era nem essa potência. Não. E o camarada está profetizando uma coisa. É claro que esse povo não ia dar valor mesmo. Sim, sim, com certeza. Deus já tinha advertido Isaías a respeito disso, né? Sim. Que ele falaria para um povo de dura serviço. Porém, né, a palavra do Senhor diz que tudo que é escrito para o nosso ensino e a gente vai vendo que tudo que Deus fala, que a sua palavra, ela se cumpre, vírgula por vírgula, né, ponto, tudo na palavra de Deus se cumpre. E ainda que a gente não veja na nossa geração, pode ter certeza que a palavra de Deus ela vai se cumprir. Né? Muitos não deram ouvido a Isaías, mas não somente aqui quando ele fala sobre a respeito da Babilônia, né? Lembra que nós estávamos falando que nas profecias, né, na estrutura do livro de Isaías, sempre tem julgamento e esperança, julgamento e esperança. Então, ele vai falando, né, aquilo que estava acontecendo ali no real, a respeito da Ciro, que já tinha, né, quando ele começa o seu ministério, que é aqui no ano 740, o Reino do Norte ainda existia. 20 anos depois, o Reino do Norte cai. E aí Isaías fala assim, ó, a mesma coisa que aconteceu lá, vai acontecer aqui também. Mas o povo, né, orgulhoso, batia no peito e falava assim, não, isso não vai acontecer conosco, porque Jerusalém é a cidade de Deus, nós somos filhos de Abraão. Isso não vai acontecer conosco. Por isso que ele denuncia, uma das denúncias dele é o orgulho do povo. E aí a gente vai vendo a extensão e a amplitude das profecias dele. Né? Mas vamos lá. Esse bloco que a gente começa agora, né? Lembra que eu falei na aula passada, né, que de 1 a 5 era a introdução do livro de Isaías, em que ele falava acerca de todas as profecias até o capítulo 66. Depois nós entramos no segundo bloco, que foi dos capítulos 6 até o capítulo 12, que aí finaliza com aquele hino de louvor, aquele poema, né? aquele hino de ação de graças, porque ali ele está fazendo um paralelo com o Êxodo, com a passagem do Mar Vermelho. Quando chegou do outro lado, Miriam cantou, a mesma coisa Isaías estava falando aqui, porque ele estava se referindo, né, no capítulo 11 ao Messias, ao renovo, né, ao novo tempo. Ele fala sobre o milênio, ele fala um pouquinho, né, sobre o milênio, Batalha do Armagedon, e aí ele explode nesse hino de ação de graças, e agora ele começa um outro bloco que vai dos capítulos 13 até o capítulo 23, que são 10 profecias, 10 oráculos. E aí eu coloquei aí
duas séries, a série 1 e a série 2, porque são paralelos. Lembra que quando a gente falou no capítulo anterior aqui, no 9, que ele fazia referência ao capítulo 5, e depois aqui o 12 também ele estava fazendo, o 11 ele estava fazendo referência ao capítulo 10. Então, ele sempre está fazendo contrastes e comparações entre os capítulos. E aqui também não é diferente. Por isso que o comentarista aqui dividiu os capítulos 13 a 23 em 2 blocos, que ele chama de série 1 e série 2, e que são paralelos. Por exemplo, o capítulo 13 até 14 e 27, que ele está falando da Babilônia, ele vai retomar esse assunto depois, no capítulo 21 a 10, quando ele fala novamente sobre a Babilônia. O inimigo de Israel, a Filistia, 14, 28 a 32, ele vai retomar quando ele fala sobre Edom, 21, versículos 11 e 12. Moabe, que também era inimigo de Israel, capítulos 15 a 16, ele retoma 21, 13 a 17, quando ele fala sobre a Arábia. Depois, no capítulo 17, 1 até 18, 7, ele vai falar sobre Israel. Ele retoma a falar sobre Israel, sobre o Vale da Visão, Jerusalém, no capítulo 22, versículo 1 a 25. Depois ele fala de mais um inimigo de Israel, Egito, 19, 1 a 26. Depois ele vai falar de Tiro, 23 a 1, 18. É a estrutura que o profeta Isaías vai fazendo no seu livro para ele demonstrar, né, a situação de Israel que estava no meio dos seus inimigos. Como ele está falando agora, né, a profecia 13, apesar dela ser real e literal, que ela acontece com a queda de Jerusalém, ela também tem uma visão escatológica, que ela está falando sobre a batalha do Armagedon, o fim de todas as coisas, em que todas as nações que estão à volta de Israel se unem para invadir Jerusalém. E é nesse momento que Jesus volta, a segunda volta de Jesus, é para socorrer Israel, quando for atacada por essas nações à sua volta. Como ele está fazendo um paralelo, então ele fez essa estrutura para dar a entender dessa mesma forma, né? Jerusalém e Israel no meio das nações, dos inimigos que se voltam contra Jerusalém, ok? Primeira parte dessa estrutura, né, o primeiro assunto, ele vai do capítulo 13, versículo 1 a 16, em que ele vai falar sobre o dia do Senhor. E é nesse capítulo, quando ele trata do dia do Senhor, que pela primeira vez em Isaías, ele declara o propósito universal, né, da profecia, dessa transcendência da profecia, né? Esse dia do Senhor, ele tem um paralelo, que é a queda de Jerusalém, 586, pela Babilônia, que nos traz uma lição, né? É fácil para nós agora olhar para trás pelo retrovisor e ver, e dizer exatamente aquilo que se cumpriu e o que não se cumpriu, e quais são as lições que nós tiramos dessa profecia. Então, vamos lá. Primeiro ponto aqui. Eu não vou ler todo o capítulo para vocês, né, os 22 versículos aqui, porque a gente vai passando versículo por versículo, tá bom? Então, espero que vocês tenham lido o capítulo, porque nós vamos falar aqui sobre muitos assuntos bem interessantes. Então, primeiro aqui, né, aqui é só uma introdução, né, um histórico aqui. Então, primeiro ponto aqui, o Império Babilônico como probabilidade real no tempo de Isaías. Foi a minha introdução. Isaías já sabia, porque Deus já tinha falado com ele, né, desde o início do seu ministério, Deus já havia revelado para ele que Jerusalém seria levado embora em cativeiro, Jerusalém seria destruída e o povo seria levado cativo para uma terra distante, e o nome dessa terra era a Babilônia, ele já sabia disso.
Porém, isso é falado agora, declarado nesse capítulo 13. Então, para Isaías, era certo, né? Era uma certeza que a Babilônia seria uma potência, um império, e que ela invadiria Jerusalém. Porém, não no período em que ele estava exercendo seu ministério. Como foi dito, a Babilônia nem existia como império, existia a Síria, que era a grande potência da época. Por isso que ele já começa, né, falando sobre a Babilônia como ameaça política ao império da Síria. Lembra que nós falamos, né, no capítulo anterior aqui, quando ele fala, no capítulo 10, versículos 15, né, ele estava falando sobre a Assíria, que era o chicote de Deus, era a vara de punição, porém que ela também seria punida. E aqui ele fala que viria, né, uma nação mais potente do que a Assíria, e que se ergueria conforme o desejo dele, conforme a soberania dele, né? Quando ele fala aqui no versículo 24, né? Por isso o soberano, o Senhor dos Exércitos diz: povo meu que vive em Sião, não tenha medo dos assírios, quando eles os espancam com uma vara e erguem contra você um bastão, como fez o Egito. Muito em breve o meu furor passará, e a minha ira se voltará para a destruição deles. Então, ele já estava falando que viria uma outra nação. E no capítulo 10, do versículo 5, nos versículos 5 a 19, ele fala, né, sobre o propósito dele para usar a Síria, que era diferente do pensamento do próprio rei da Síria, mas que Deus estava usando, né, a Síria contra o seu povo como julgamento e juízo. Né? Então, era a profecia contra a arrogância e a autossuficiência da Síria. E aí, essa estrutura também não é diferente aqui, quando ele começa a falar acerca da Babilônia. No versículo 1, né, que eu já li, a advertência contra a Babilônia que Isaías, filho de Amós, recebeu em visão. Então, olha só, também já foi falado anteriormente, a ameaça da Assíria contra Jerusalém inicia sua derrocada pela ascensão da Babilônia. Então, eles já tinham, né, invadido Samaria, já tinham levado o povo cativo, né, para a Síria, só que quando ele volta os seus olhos para Jerusalém, que é o capítulo 36, 37, ver quando é que ele começa a história, acho que é no capítulo 36, né, que ele começa a história, 36, a ameaça de Senaqueribe, né, ou quando o Ezequias vai orar e leva a carta no templo, a oração de Ezequias, até, né, no capítulo 37, versículo 36, que num só dia, um anjo do Senhor derrota 185 mil assírios. Aqui começa a derrocada da Assíria, quando ela se volta para Jerusalém. Então, a partir disso, começa a derrocada da Síria. Isaías sabia, desde o início do seu ministério, que Judá seria levado para o cativeiro da Babilônia. Por isso, Isaías inicia o capítulo 13, informando o que recebera em visão. Lembre-se que a profecia foi dita enquanto Babilônia não era império, e sim fazia parte do Império Assírio, né? Que a Assíria caiu em 701 a.C., e Judá, né, Jerusalém, caiu no ano 586. A Babilônia foi conquistada em 539 por Ciro, né, Medo-Persa, deixando-a intacta, aquilo que o pastor Samuel falou, aproximadamente 160 anos após a profecia de Isaías. Porém, a sua desolação iniciou com o ataque de Dário, no ano 518 a.C., né? A partir daí, o império só foi caindo, porque aí é a visão da estátua de Daniel, a mudança, a substituição de impérios e a queda, né, do poder, da importância desses impérios, porque ela começa com ouro, a Babilônia, e termina com ferro, no Império Romano,
né? Então, a Babilônia ela é substituída pelo Império Medo-Persa, depois que é substituído pela Grécia, e depois que é substituído pelo Império Romano. É a visão da estátua de Daniel. E ela tem mesmo final, né? Ela vai mais ou menos até a época do Império Grego. Alexandre o Grande, ele chega até a ir na Babilônia, e segundo os historiadores, ele morre na cidade da Babilônia. E nós estamos falando aqui de Alexandre o Grande, por volta de mais ou menos o ano 300 e pouco, né? Antes de Cristo. Deixa eu olhar minha colinha aqui, que eu estava falando para a Débora, que eu não gravo nada. 333 ele morreu. Isso. A Ô, Grécia... Valéria, Oi. você acha mesmo que o Isaías tinha consciência, desde o início do ministério, que a Babilônia ia... que Judá seria levado cativo para a Babilônia? Ou ele foi entendendo Sim. isso aos poucos? Não, a revelação ela é gradual, mas segundo aqui os comentaristas, ele fala que desde o início do seu ministério, no seu chamado, quando Deus fala para ele, ele já tinha a ideia, ele já sabia que a mesma coisa que iria acontecer com o Reino do Norte iria acontecer com Judá, que seria levado cativo. Depois ele tem a revelação da Babilônia, que ele já fala no capítulo 10. Aqui nós estamos falando mais ou menos o período do ministério dele do ano de 738, 39, pouco tempo depois. O seu chamado foi no ano 740. Porque o ministério dele é muito longo, né? É muito longo. E quando ele vai assistir o Ezequias, ele já está no final do ministério dele, dizendo, ele profetiza para Ezequias, Babilônia virá e vai levar cativo. Isso, Então, quando ele fala com Ezequias, que foi a história lá do Império Assírio, já é no ano 701. Ele já tinha 38 anos de ministério. E o seu ministério finaliza no ano 681. E o capítulo 13, aqui, segundo os comentaristas, ele é mais ou menos o ano 739, porque a Babilônia não era potência mundial ainda. Ela estava dentro da Assíria. A Síria que era a potência. Nínive que era a cidade-estado principal. Então, eu creio sim, né, que o Senhor dá essa revelação para ele vai amadurecer essa visão durante o seu ministério. Mas aqui no capítulo 13, se você tiver o comentário aí da Bíblia da NVI, ela fala, olha, no comecinho aqui, ela fala que é mais ou menos a partir do ano 729, que os reis da Assíria já começaram a se intitular como rei da Babilônia. Ó, eu vou ler rapidinho aqui o comentário da NVI, tá? Essa profecia diz respeito à Babilônia durante o Império Assírio, e não ao Império Neobabilônico, que é o de Nabucodonosor. Assim, a profecia é realmente dirigida contra o Império Assírio, do qual Babilônia era a cidade mais importante. A partir de 729, os reis da Síria também reivindicavam o título de rei da Babilônia. Observe que não existe nenhum subscrito novo no oráculo em 1424. Você vê que no 1424, né, tanto 13 quanto 14, ele deixa declaradamente, ele fala declaradamente sobre a Babilônia. Porém, a Babilônia existia como cidade, porém não era império. E ele já profetiza sobre a ascensão desse império que vai levar Judá. Tanto é que ele, lá em Ezequias, depois, no capítulo 38, ele não chama a atenção do rei Ezequias, 38, 39, que Ezequias abre o seu palácio para o rei da Babilônia, né? Olha só, naquela época, Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, não era Nabucodonosor ainda, enviou a Ezequias carta e ele vai lá visitar o palácio. Ezequias mostra todo o tesouro. E aí depois vem Nabucodonosor e leva tudo.
Eu creio que ele sabia, sim, que Babilônia ia virar um grande império e que acabaria com Jerusalém. Vamos lá. Então, olha, aproximadamente 160 anos após a profecia de Isaías. Porém, a sua desolação iniciou com o ataque de Dário no ano 518. Aí, a partir daí, o Império Babilônico não se reergueu mais, porém, né, continuou a decadência dele, continuou como cidade, mas decadente, né, até o período de Alexandre o Grande, que morreu em Babilônia. E aí nós estamos falando do período da Grécia, começou com o Alexandre o Grande, vai do ano 330 até o ano 63 a.C., quando ele é substituído por Roma, que é as pernas de ferro da estátua, que vai do ano 63, né, até, aí estende bastante, né, o ano 300 e pouco, Constantino, ainda o Império Romano ainda era forte, né, mas aí a gente tem a derrubada, né, a queda de Jerusalém depois no ano 70, depois de Cristo. Até aqui tudo bem? Alguma pergunta a mais? E aí, né, para a gente entender também todo o sentido da profecia, a gente também precisa entender que aqui, né, o profeta Isaías está falando de uma Babilônia, cidade real, que existiu, como império, com o rei, e com aquilo que ele faz. André, acho que o seu microfone está ligado. O meu? Ele fugiu agora que eu estava falando. A gente não pode esquecer que Isaías aqui está falando da Babilônia, uma cidade real que existiu e que ela vira inimigo feroz, né, de Judá e leva cativo Jerusalém. E a gente também não pode esquecer a extensão e o simbolismo do que significa o que a Babilônia fez, né? Então, não podemos esquecer também, para a gente entender, que Babilônia também passou a representar as nações organizadas contra o reino de Deus. Então, quando Deus fala sobre a queda da Babilônia, que ela é anunciada, né, principalmente em Apocalipse, nos capítulos 14, versículo 8, no capítulo 16, versículo 19, no capítulo 17, versículo 18, Babilônia também representa todo esse sistema organizado de impérios mundiais contrários à lei de Deus, contrários à palavra de Deus, os inimigos do reino de Deus. E também Babilônia, quando ele fala sobre a prostituta, Babilônia como a cidade de prostituições, também representa um sistema religioso idólatra pagão. Tanto é que o nome Babilônia significa portal dos deuses. E se vocês forem entrar na internet e ver vídeos a respeito do que foi o Império Babilônico, o que foi os impérios, né, o nascente desses impérios ali na região da Mesopotâmia, que começa, né, com a Síria, né, ele tem várias cidades-estados nesse período, né, quando você vai estudar sobre esse período, né, que é o que eles falam sobre a Mesopotâmia, você tem o período acadiano, o período dos sumérios, depois da Mesopotâmia. A partir da Mesopotâmia é que sai o Império Assírio, depois sai o Império da Babilônia, a Síria, né, que eles chamam ali Crescente Fértil. Então, é ali, na Babilônia, o berço da idolatria, da feitiçaria, da consulta de mortos. Então, quando a Bíblia também retrata isso que ela fala, né, da grande prostituta Babilônia, é esse sistema religioso idólatra
contrário à palavra de Deus. A gente não pode esquecer disso para a gente poder entender a profecia, tá bom? Vamos continuar. Dos versículos 2 até o versículo 16, né, é declarado, né, pela primeira vez, assim, bem enfaticamente, o propósito transcendente da profecia de Isaías. O que é transcendente, né? Extrapola o seu período atual, extrapola a sua contemporaneidade. Nós vamos falar de assuntos que não aconteceram ainda. Então, não se trata, né, ele não estava abordando somente situações do seu período, do que iria acontecer com a nação de Judá, mas sim também, né, lá para o futuro, temas também tratados por outros profetas, assuntos que é como se fosse uma colcha de retalhos. Quando a gente fala sobre profecias escatológicas futuras, sobre o destino de Israel, quando a gente fala sobre a batalha do Armagedon, quando a gente fala sobre o milênio, quando a gente fala de todos aqueles assuntos descritos em Apocalipse, nós estamos falando de assuntos tratados já por vários profetas, não somente de Isaías, né? A gente tem esses assuntos em Amós, nós temos em Sofonias, nós temos em Zacarias, nós temos em Joel, né? Nós temos vários profetas que também falam sobre esses eventos, tá? Versículo 2. Levantem uma bandeira no topo de uma colina desnuda. Gritem a eles, chamem-nos com um aceno, para que entrem pelas portas dos nobres. Então, aqui o que chama a atenção são os verbos, né? Levantem, gritem, chamem. Mais uma vez aqui o Senhor inicia, né, a profecia, declarando, mostrando para Isaías que ele é soberano. Que ele é soberano, né? Que ele tem a história nas suas mãos. Quem conclama, quem chama é Deus. E o Senhor demonstra aqui que ele tem agentes preparados para essa batalha. Eu gosto muito desse assunto, leio bastante a respeito disso, e me encanta quando eu estudo sobre esse assunto, entender, né, que Deus tem tudo determinado, tudo escrito, tudo definido. Tem dia, mês, hora, minuto, segundo, para todas as coisas acontecerem. Todas as coisas acontecerem. Tudo que é relativo à vinda, né, à segunda vinda de Jesus, tudo que é relativo a implantação do reino, né, que nós tanto ansiamos, né, da qual nós fazemos parte já agora, porque Efésios vai dizer que nós já estamos no reino, né, nós já estamos com Cristo nas regiões celestiais, nós já somos participantes desse reino, e é aquela tensão escatológica chamada de o já ainda não. Apesar de nós fazermos parte desse reino, estarmos com Cristo nesse reino, muita coisa ainda vai acontecer na sua segunda vinda. Porque ele virá para estabelecer o seu reino milenar aqui na Terra, para ele redimir todas as coisas, né? O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, a redenção, ela é cósmica. Não se trata somente da minha salvação, da sua salvação, mas é a restauração de todas as coisas. E todos os fatos e todos os eventos são desencadeados milimetricamente, né? Tudo desenhado, tudo escrito, tudo certinho. Tudo tem um porquê, né? Causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito, ação e reação. Tudo é certinho. Tudo. Então, ele já tem tudo determinado, ele já tem os seus agentes preparados para essa última batalha. Então, é a mesma ideia do capítulo 11, dos versículos 10 a 12. Olha o que ele fala nesses versículos. Estava falando da Assíria, né? Os tijolos caíram,
mas nós reconstruiremos com pedras lavradas, as figueiras bravas foram derrubadas, mas nós as substituiremos por cedros. Mas o Senhor fortaleceu os adversários de Rezim para atacá-los e incitou contra ele os seus inimigos. Os arameus do leste, os filisteus do oeste, devoraram Israel, escancarando a boca. Então, é aquela situação de que Deus não nos tem como marionetes. Nós temos o livre-arbítrio, nós somos responsáveis moralmente. Porém, o Senhor usa as situações e as circunstâncias para efetivar o seu propósito. As coisas vão se desencadeando e Deus é soberano na história da humanidade. É Deus que determina todas as coisas. Versículo 3. Eu mesmo ordenei aos meus santos para executarem a minha ira. Já convoquei os meus guerreiros, os que se regozijam com o meu triunfo. Então, Deus ordena, né? A soberania de Deus. Tanto é que no versículo ele faz questão, né, de frisar: meus santos, minha ira, meus guerreiros, meu triunfo. Santos separados para executar a ordem divina. Então, aqui não é a ideia de santidade moral, mas é daqueles separados, preparados para executar os propósitos de Deus, né? Mesma situação do capítulo 10, versículo 15, quando ele fala: será que o machado se exalta acima daquele que o maneja? Ou a serra se vangloria contra aquele que a usa? Seria como se uma vara manejasse quem a ergue, ou o bastão levantasse quem não é madeira? Por isso, o soberano, o Senhor dos exércitos, enviará uma enfermidade devastadora. É o Senhor que está por trás, né, de toda a ação. É Ele que é o soberano. Até aqui tudo bem? Tudo bem. Versículo 4. Escutem, há um barulho nos montes, como de uma grande multidão. Escutem, é uma gritaria entre os reinos, como nações formando uma imensa multidão. O Senhor dos exércitos está reunindo um exército para a guerra. Aqui já começa a transcendência da profecia. Ele já não está falando somente da nação, né, da Babilônia, que vai invadir Jerusalém, que vai levar cativo o povo. Ele está falando de uma grande multidão, né? Aqui, a imagem, né, segundo o comentarista, ele fala para lembrar os montes que envolvem Jerusalém, né? Então, são vários montes que cercam Jerusalém. As nações, né, elas se reunirão todas contra Jerusalém. Tem um versículo, que eu não me recordo agora se está em Zacarias ou se é Malaquias, o pastor Paulo pode me ajudar. Zacarias. Que ele fala assim que Israel, né, Jerusalém, a nação de Israel, ela está no meio das nações. Ele fala assim: eu te coloquei no meio das nações. É como se Jerusalém fosse o umbigo das nações. E se você abrir o mapa mundi, você observar, você vai ver que Israel, ela está no meio das nações. Tem muitas nações à sua volta. E são essas nações, né, que vão se congregar na Batalha do Armagedon contra Israel, contra Jerusalém. Então, Valéria. Oi. Voltando um pouquinho lá atrás, tem uma profecia no livro de Gênesis que fala que os filhos de Ismael
seria as nações em volta de Israel, que seria usada por Deus para ferir Israel. Tá, acho que mais ou menos em Gênesis 25, fala um pouco sobre isso, né? E aí eu estava fazendo uma pesquisa, as nações Iraque, Assíria, Babilônia, fizeram parte, né, da justiça de Deus contra Israel, mas era um povo da descendência de Abraão. Os ismaelitas são os que dão origem aos árabes. Todos os árabes são de descendência ismaelita, né? E ele fala que seria como espinho, né, contra Israel. Mas aqui a transcendência ela é até maior, porque ela não é somente os árabes e esses inimigos já declarados de Israel, né? A gente já sabe quais são os inimigos declarados de Israel até hoje. Então, os países árabes, o Iraque, o Irã, se eu não me engano, atualmente, só a Jordânia e a Arábia Saudita é que tem um pacto de paz com Israel, mas, assim, ele é limitado. A maioria das nações ali árabes, elas são contrárias a Israel, contrárias. Aquele vídeo que você mandou, tá em um desses slides, eu estava vendo, hoje a Babilônia faz parte do território do Iraque, é isso? Isso, exatamente. A Babilônia, né, aquela região ali hoje faz parte do Iraque, tanto é que Saddam Hussein tentou reconstruir a Babilônia, mas morreu. Gente, quem que está com o coisa ligado? O Irã, hoje, que é um dos inimigos mais ferrenhos de Israel, é a antiga Pérsia. Então, Irã e Iraque hoje são inimigos declarados e ferrenhos em relação a Israel. Mas aqui, quando ele começa a falar sobre essa grande multidão que vem sobre os montes contra Jerusalém, aqui ele já está, apesar dele... Não sei se Isaías tinha, né, todo esse entendimento, né, que a gente tem hoje estudando a profecia dele. Mas aqui são todas as nações que vão se unir contra Jerusalém, não somente os árabes, mas todas as nações gentílicas que estarão sob o comando do anticristo, e eles se voltarão contra Jerusalém na Batalha do Armagedon. É um grande exército. Apocalipse vai falar que esse exército ele vai ser de mais de 200 milhões, quando ele fala sobre esse exército. Deixa eu ver se eu acho aqui o versículo. Pastor Paulo pode me ajudar. Ele fala que esse exército ele vai ser de mais de 200 milhões. Então, né, de uns comentaristas que estudam esse período aqui, fala que provavelmente aqui vai entrar os países do Oriente. Zacarias 14, 2. Oi? Zacarias 14, 2. Diz que eu ajuntaria as nações para a luta contra Jerusalém. A cidade será tomada, as habitações serão saqueadas, as mulheres violentadas, metade da cidade será sequestrada e levada para o cativeiro, contudo o restante do povo não será exterminado. Então Yahvé se apressará pessoalmente para a guerra contra aquelas nações, como ele costuma fazer em dia de batalha. Da hora. Tem um versículo que Isaías ele fala 63. 200 milhões. É que eu não tenho como eu olhar aqui no celular, porque eu estou também com ele aberto. Mas está, se eu não me engano, em Apocalipse. Quando ele manda os demônios que saem do rio Eufrates
como Apocalipse 9, 16 a 18. isso. Vamos ler rapidinho, ó. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos era de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. Os cavaleiros que vi em minha visão tinham este aspecto. As suas couraças eram vermelhas como fogo, azuis como o jacinto e amarelas como enxofre. Aqui ele está falando de demônios, né? Quer ver um versículo anterior, quando ele fala que eles serão usados, né, para combater. O sexto anjo tocou a vez, versículo 13. O sexto anjo... Aqui, ó, versículo 14. Ela disse ao sexto anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. O rio Eufrates, né, quando fala do rio Eufrates, ele está falando dessa região, da Babilônia, o atual Iraque. Essa cidade, ela foi construída às margens do rio Eufrates. Por que ele está falando do Eufrates aqui, né? Olha, os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. E o número dos cavaleiros que compunham o exército era de 200 milhões. E eu ouvi o seu número. Então, eles vão, demônios que vão entrar nesses reis para combater, para avançar contra Israel. Porque é o intento do Senhor, né, voltar e batalhar nessa guerra a favor de Israel. Então, aqui ele começa a transcendência da profecia. Vamos continuar. Versículo 5. Olha só o que ele fala. Eles vêm de terras distantes. Ele estava falando aqui da Babilônia também, que era distante de Israel. Lá dos confins dos céus, o Senhor e as armas da sua ira para destruírem todo o país. Então, esse grande exército, ele vai vir de todas as nações contra Israel. Então, aqui ele está chamando a atenção que o envolvimento em relação a essa guerra não é apenas local, mas ela é mundial, porque ele está falando a respeito dessa última batalha. Depois, se vocês quiserem, né, mais, é só vocês pesquisarem lá, pode pesquisar, colocar Armagedon, que são vários textos da Bíblia que falam sobre essa batalha. Os principais é Ezequiel 38, 39. Porque é 37 também, né? Deixa eu olhar aqui. Ezequiel. 37 é o Vale de Ossos Secos. É 38, então 39. É isso mesmo, 38, 39. E você também vai achar, né, informações a respeito em Sofonias, em Zacarias e Apocalipse. Isaías 63. Isaías também, depois ele ainda tem vários capítulos depois de Isaías que também vai voltar sobre esse assunto. E aí depois a gente... Oi. Isaías 63, 6. Ele vai dizer assim que na minha ira calquei os pés todas as nações da minha indignação. Eu as embebedei e derramei sobre eles o sangue delas. A gente vai chegar lá, mas demais. Depois eu vou falar, a gente vai chegar um pedacinho que eu vou falar sobre a ira, né? Então, é muito impressionante esse assunto, né, pastor Paulo? Impressionante. E a gente sabe que isso vai ser um evento e uma situação que vai envolver toda a Terra, não somente aquela região, né, do Oriente, que a gente vive ouvindo falar, né? Olha, a tensão no Oriente Médio, tensão no Oriente Médio. Não. Quando isso acontecer, é toda a Terra que será abalada. Então, o desastre ele envolve toda a Terra. Versículo 6. Chorem, pois o dia do Senhor está perto. Virá como destruição da parte do Todo-Poderoso. Então, aqui ele começa a falar sobre o dia do Senhor. Vamos ler. Alguém pode ler para mim aí Amós 5, 16 a 20?
Podem ler. Amós 5, 16 a 20. Portanto, assim declara Yahvé, o Senhor Deus dos exércitos, Adonai: haverá pranto e lamento em todas as praças, e exclamarão em todas as ruas: ai, ai, quanta tristeza! E chamarão o lavrador para chorar, e os pranteadores para se lamentarem. Haverá lamentos em todas as vinhas, pois passarei no meio de vós com espada, adverte Yahvé. Até qual? Até o 20. Ai de vós, que desejais o dia de Yahvé, o Senhor, para que quereis apressar a chegada do dia do Senhor? Ora, será um Ion, um templo de trevas e não de luz. Será como se uma pessoa fugisse de um leão e se deparasse com um grande urso feroz. Como se alguém entrasse em sua casa e, encostando a mão na parede, fosse picado por uma serpente. O dia de Yahvé será, sim, de trevas e não de luz, uma escuridão absoluta sem raio de claridade. Olha o clamor aqui do profeta. Ele está dizendo assim, né? Na NVI está mais claro a tradução. Ele está falando assim: ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor. O que vocês pensam que vai ser esse dia do Senhor? Vai ser um dia de trevas, não de luz. E a gente vai entender aqui por que trevas e luz. Será como se alguém, se um homem, fugisse de um leão e desse de cara com um urso. Como alguém que entrando em sua casa, quer dizer, ele está correndo do leão, está correndo do urso, ele entra em casa, mas quando ele entra na sua casa, ele põe a mão na parede e ele é picado por uma serpente. Então, ele tem para onde correr? Ele tem para onde ir? Olha o desespero, né? Olha essa imagem de desespero que o profeta aqui está tentando passar. Ele está falando que esse dia do Senhor vai ser um dia de trevas e não de luz, uma escuridão total, sem um raio de claridade. As trevas aqui é essa separação de Deus. É quando for separado o justo do ímpio. É todos aqueles que decidiram viver contrários à lei do Senhor. Por isso que é um dia de trevas e de escuridão, para esses que decidiram viver uma vida distante de Deus. Então, aqui no versículo 6, ele também fala sobre a prontidão, porque esse dia vai vir, esse dia está perto. O Isaías está falando assim, olha, chorem, pois o dia do Senhor está perto. Então, ele vai acontecer. É a prontidão da ocorrência, a iminência do fato. Esse dia vai raiar. Então, o comentarista aqui ele vai falar prontidão para o alvorecer daquele dia. Aí, sempre quando eu penso sobre isso, eu lembro daquele hino do Feliciano Amaral, muito antigo, quando ele fala, quando o dia eternal raiar, esse dia vai chegar. Porque ele já está determinado. E nos livros de Deus, Deus sabe quando será, qual será o ano, o mês, o dia, a hora, o minuto e o segundo. Cada dia que passa, cada hora que passa, cada minuto que passa, nós estamos mais próximos desse dia. E esse dia da eternidade vai chegar para todos nós. Esse dia que Jesus vai voltar, que ele vai estabelecer o reino milenar dele, vai acontecer. E a diferença desse dia para a implantação do reino milenar, para as nações que estarão aqui, para Israel que será livre, né, que Deus é que vai guerrear, a diferença para hoje, para a sua igreja, é que nós já estaremos na eternidade. Nós já estaremos nesse dia eternal.
E nós vamos voltar com o Senhor para guerrear essa guerra com ele. Aonde está isso? Vamos lá. Apocalipse 19. Esse eu gravei, viu, Débora? Esse eu consegui gravar. Apocalipse 19. Porque esse versículo é tão maravilhoso. E é nós aqui. Olha só. Ele está falando, né, desse retorno. Aqui no capítulo 19 é um cântico de alegria, porque o Senhor aqui já julgou a Babilônia, né? Já condenou a grande prostituta, a Babilônia. E aí ele vai falar lá no versículo... Vou ler do 7 em diante. 7 e 9. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro. A sua noiva já se aprontou. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos do santo. Nós já passamos pelo tribunal de Cristo. Nós já estamos revestidos com o nosso vestido, né, do sangue de Jesus Cristo. Nós já fomos revestidos, nós já estamos com ele, a noiva já está pronta, já foi adornada no tribunal de Cristo, já recebeu os seus galardões, e nós já estamos voltando com o noivo. Nós já estamos com ele, nós já estamos revestidos da glória de Deus. Nós estaremos lá. Eu e você, nós estaremos lá. Versículo 7. Por isso, todas as mãos ficarão trêmulas, o coração de todos os homens se derreterá. Versículo 8. Ficarão apavorados, dores e aflições os dominarão. Eles se contorcerão como a mulher em trabalho de parto. Gente, não tem como a gente dimensionar esse dia. A gente pode pensar, fazer vários pensamentos aqui, tentar imaginar várias imagens podem vir à nossa mente, mas, gente, não tem como a gente imaginar esse dia. Agora, a Bíblia, né, nos profetas que eu falei, no livro de Apocalipse, quando a gente lê esses eventos, a gente vê que vai ser um dia terrível para essas nações. Terrível para esses povos, para esses homens que decidiram não seguir a Cristo, que decidiram não aceitar Jesus Cristo como Salvador, que se uniram ao anticristo para ir guerrear contra Jerusalém. Quando ele fala sobre, né, o derramamento das taças da ira do Senhor, essa ira é contra o pecado, é contra os pecadores, é contra, né, a maldade, a impiedade, a arrogância. Né? No versículo anterior que eu acabei não falando, quando ele vai definir esse dia, ele dá algumas dicas aqui, olha. Esse dia é contra o quê? Esse dia é a ira de Deus, está no versículo 5. Né? O Senhor e as armas da sua ira. Contra o quê? Contra a maldade, impiedade e arrogância, está no versículo 11. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, os ímpios pela sua iniquidade. Darei fim à arrogância dos altivos e humilharei o orgulho dos cruéis. Daqui a pouco eu vou falar na frente sobre a impiedade. E é contra todos os pecadores. Versículo 9. Vejam, o dia do Senhor está perto, dia cruel, de ira e grande furor, para devastar a terra. Então, a ira do Senhor é contra quem? Contra os pecadores, contra a maldade. A ira do Senhor é destinada àqueles que não receberam o Filho como seu Salvador. Se nós não tivéssemos aceitado a Jesus, se não tivéssemos nascido
novamente, nós ainda estávamos sob a maldição da ira de Deus. A ira de Deus é um atributo, é o seu zelo, é a sua santidade. Deus é santo. Deus não habita no meio de pecado. Então, a ira é contra o pecado, contra aqueles que não têm o sangue do seu filho. Então, ele fala sobre esses homens. Olha a condição deles. Mãos trêmulas, coração derretido, apavorado, desfalecido. Lá em Apocalipse tem um versículo que fala assim, que acho que eu falo ali na frente depois, que eu vou falar do conceito de romano. Mas a ira de Deus, ela não é sem justiça. Não tem como a gente pensar em Deus, na sua ira, e falar que Deus é um Deus injusto. Não, Deus é justo. É a justiça de Deus. Contra quem? Contra aqueles que o desprezaram. Contra aqueles que decidiram viver uma vida distante de Deus. E aí a Bíblia vai dizer que eles são tão cruéis, tão iníquos, tão arrogantes, tão soberbos, que Deus os entrega a essa própria condição. Deus os entrega a Ele mesmo. É essa condição. Eles absortos em si mesmos, no seu eu e na sua arrogância, que deliberadamente decidiram viver uma vida sem Deus. Então, a ira é destinada a eles, e olha como eles ficam. Então, olha, o que o comentarista fala, aterrorizante realidade descrita. A imagem é a de uma mulher com dores de parto, porque quando eu penso no parto e nas características de um parto, ele é repentino, inevitável e inescapável. Quando a mulher entra nas dores de parto, tem que correr, não tem jeito. O neném vai nascer. Independente se tem lugar, se não tem, se está no hospital, se não está. A gente vê várias cenas aí, né, de criança nascendo no carro, nascendo na rua, porque quando a mulher entra no trabalho de parto, é isso que ele está falando, é o trabalho de parto. Entrou no trabalho de parto, não tem como reverter. Não tem como a mulher falar, não, meu bebê não vai nascer agora. Ele vai nascer. Então, é nesse sentido, repentino, inevitável, inescapável. Um processo que não pode ser interrompido. Vamos ler lá, 1 Tessalonicenses 5, versículos 2 e 3. Estão comigo? Estão entendendo? Sim ou sim? Estamos aqui. 1 Tessalonicenses 5, versículos 2 e 3. Estamos aqui, professora. Oi? Alguém quer ler? Pode ler? Pode. Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente. Como as dores de parto, a mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Eu lembro que quando eu fiquei grávida do Mateus, minha segunda gravidez, foi na sequência. A Esther e o Mateus têm diferença de 1 ano e 4 meses. Então, eu nem tinha me recuperado da primeira gravidez e fiquei grávida novamente. E a segunda gravidez, você já sabe, né? A mulher já conhece todo o processo que ela vai passar. E eu não tinha esquecido ainda, estava muito recente. E eu quase entrei em depressão, não cheguei a ficar em depressão. Mas eu lembro que eu olhava para minha barriga, já com 8 meses, 7 meses, e eu começava a chorar e falava assim, meu Deus, tá aqui, vai ter que nascer, não tem jeito. O bebê que está na barriga vai ter que sair, não vai ficar aqui eternamente. Ai, meu Deus, já estou sofrendo. Não tem jeito.
Dalita, a hora vai chegar, o dia vai chegar, né? E diferente da primeira gravidez, a gente sabe o que a gente vai passar, né? E para mim estava muito recente, porque quando passa ainda bastante tempo, a gente esquece, né? A maternidade faz isso. E você acaba querendo engravidar novamente. Mas quando está muito recente, eu lembrava e chorava, falava assim, meu Deus, vai ter que sair. Então, é isso que o profeta está nos trazendo aqui, a memória. O dia do Senhor, ele vai chegar. Esse dia vai acontecer. Tão certo como a profecia da queda de Jerusalém. Então, qual é a lição dessa profecia, né, que eu já estou extrapolando aqui? Não aconteceu de fato? Babilônia virou um império? Sim. Babilônia foi a cabeça de ouro da estátua de Daniel? Sim. Sim. Grande império. Igual em opulência, em grandeza, em magnificência, não houve outro. Porque na estrutura da estátua de Daniel, os metais vão se deteriorando. Assim são os governos dos mundos, até Jesus voltar. Não existe império melhor do que o outro, porque começa no ouro e termina no ferro. Aconteceu a destruição de Jerusalém pelo Império Babilônico? Sim. No ano 586, Babilônia invadiu Jerusalém e levou cativo todo o povo e destruiu a cidade e o templo e levou tudo embora. Então, o dia do Senhor vai acontecer? Sim, vai acontecer. Tudo que está escrito vai acontecer. Eles olharão chocados, um para o outro, com os rostos em fogo. A agonia. E aqui, o comentarista, ele fala que é uma agonia, tanto de indecisão quanto reconhecimento, no sentido de que esses homens já tinham ouvido falar que isso iria acontecer, mas não deram crédito à pregação. Não deram crédito à voz do profeta. E aí vão reconhecer que deveriam ter dado crédito, né? Que deveriam ter ouvido. Então, olha só o versículo 9. Vejam, o dia do Senhor está perto, dia cruel, de ira e grande furor, para devastar a terra. Então, esse dia do Senhor, né? O finalzinho da grande tribulação, né? Então, esse dia do Senhor, essa batalha do Armagedon, esse dia que o Senhor vai colocar os seus pés sobre o monte das oliveiras, esse dia que esse monte vai rachar, vai se fender de alto a baixo, esse dia em que Deus vai livrar Israel de uma forma soberana, sobrenatural, em que Zacarias, se eu não me engano, vai falar que os seus olhos, né, que os inimigos, esses grandes exércitos que vai contra Jerusalém, esse exército ele vai acontecer pior do que o anjo com 185 mil assírios, porque ele vai dizer, ele faz uma descrição como se fosse pior do que uma bomba atômica, porque os seus olhos vão derreter nas suas órbitas. Zacarias 14, vamos ver se é isso. Vou ler rapidinho, tá? Zacarias 14. Vejam, o dia do Senhor virá, quando no meio de vocês os seus bens serão divididos. Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. Depois o Senhor sairá para a guerra contra... Tá vendo? Depois. É a mesma coisa aqui, 2 eventos, um real que já aconteceu e outro que vai acontecer. Depois o Senhor sairá para a guerra contra aquelas nações, como ele faz em dia de batalha. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio.
de leste a oeste, por um grande vale, metade do monte será removido para o norte, e a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meu vale, entre os montes, pois ele se estenderá até Azel. Fugirão, como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, o meu Deus, virá com todos os seus santos. Naquele dia não haverá calor nem frio. Será um dia único, um dia que o Senhor conhece, no qual não haverá separação entre dia e noite, porque mesmo depois do anoitecer haverá claridade. Naquele dia, águas correntes fluirão de Jerusalém, em metade delas para o mar do leste, metade para o mar do oeste. Isso acontecerá tanto no verão como no inverno. Eu vou ler o versículo 12, não vou ler tudo, tá? Esta é a praga com a qual o Senhor castigará todas as nações que lutarem contra Jerusalém. Sua carne apodrecerá enquanto estiverem ainda em pé. Seus olhos apodrecerão em suas órbitas, e a sua língua apodrecerá em sua boca. Naquele dia, grande confusão causada pelo Senhor dominará essas nações. Cada um atacará o que estiver ao seu lado. Vai ser um dia fácil, gente? Não vai, né? Então, aqui, né, o propósito universal é declarado nesse versículo. É a primeira vez no poema que a motivação moral do dia é declarada. É uma guerra santa, é uma indignação divina. O dia é o ponto em que o pecado fica face a face com a santidade e os pecadores são destruídos. Peguei alguns versículos aqui, tá? Só sobre o dia do Senhor, para quem tiver interesse, quiser pesquisar mais. Se você tiver a Bíblia online, você coloca lá Dia do Senhor, vai aparecer todos os versículos em que aparece essa expressão. Ezequiel 30, versículo 30. Pois o dia está próximo, o dia do Senhor está próximo. Gente, é só para eu saber que horas são? Alguém pode falar para mim? 9h30. Putz, vou falar rápido então. Pois o dia do Senhor está próximo, o dia do Senhor está próximo. Será dia de nuvens, uma época de condenação para as nações. Sofonias 1,14. O grande dia do Senhor está próximo e logo vem. Ouçam, o dia do Senhor será amargo, até os guerreiros gritarão. Joel 1,15. Aquele dia, sim, o dia do Senhor está próximo. Como destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso, ele virá. Isaías 24, 21. Naquele dia, o Senhor castigará os poderes em cima nos céus e os reis embaixo na terra. Sofonias 1,7. Calem-se diante do soberano Senhor, pois o dia do Senhor está próximo. O Senhor preparou um sacrifício, consagrou seus convidados. Atos 2,20. Também está lá no Novo Testamento, Apocalipse também. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Joel 2,1. Toquem a trombeta em Sião, deem o alarme no meu santo monte. Tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Versículo 10. As estrelas do céu e as suas constelações não mostrarão a sua luz. O sol nascente escurecerá e a lua não fará brilhar a sua luz. Como eu falei anterior, né? Tem outro versículo que a gente acabou de ler. Então, o que ele quer dizer aqui? A negação aos pecadores de todas as influências benéficas da criação, simbolizadas pela luz, né? Jesus é luz, estar em Jesus estamos na luz. Quando ele fala que esse dia do Senhor, ele é um dia de trevas, ele está se referindo ao julgamento divino. Não estar com o Senhor é estar em trevas. A pior situação, né, a pior coisa do mundo é você estar distante de Deus. Então, quando ele fala, né, sobre o sol escurecer, sobre o brilho das estrelas não ter mais, é essa condição de trevas, né, de julgamento, né? Só que aí a gente vai ver, né, que mesmo nos dias mesmo no dia de julgamento, né, esse dia do Senhor que vai ser grande e terrível, assim como aconteceu com o cativeiro da Babilônia, um remanescente retorna.
Então, nesse dia do Armagedon e da batalha, um remanescente vai escapar. Né? E as nações que ficarem, quando Deus fizer a separação dos bodes e das ovelhas, né? Essa população, esse povo vai entrar no milênio. No milênio nós teremos 3 tipos de povos, né? No milênio. Nós que já estamos com Cristo na Jerusalém Celestial, os judeus que escaparam, que é o povo santo, sacerdote santo, que também serão transformados, e os povos das nações, que vão passar o milênio com Deus, né, com Cristo, os 1000 anos, né, até que a gente chegue no trono branco. Versículo 11 e 12, quando ele fala dos ímpios, castigarei o mundo por causa da sua maldade, os ímpios pela sua iniquidade, darei fim à arrogância dos altivos, e humilharei o orgulho dos cruéis, tornarei o homem mais escasso do que o ouro puro, mais raro do que o ouro de Ofir. Por isso farei o céu tremer e a terra se moverá do seu lugar diante da ira do Senhor dos Exércitos, no dia do furor da sua ira. Tem vários versículos que vai falar, né, que a grande tribulação e esse dia vai ser terrível. Depois das taças, depois de todo o julgamento, a humanidade ficará escassa como ouro de Ofir. Quem são esses ímpios? São aqueles considerados culpados pela lei. No Novo Testamento, a palavra grega é anomia, contrário à lei. Nos dá a entender de uma ação judicial. Então, o que ele quer dizer aqui? O dia não é um derramamento indiscriminado da ira de Deus. Cada um é julgado e a sentença é pronunciada à luz da evidência. Cada um será julgado pelos seus atos, né? E o que nos justifica é o sangue de Jesus. Se tivermos, né? Se cremos no Filho, né, nós seremos salvos. Por isso que eu lembrei aqui desse versículo João 3, 17 a 19. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quer maior amor do que esse? De morrer na cruz por nós pecadores? Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. E olha qual é o julgamento. O julgamento é esse. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Deus é justo, Deus é bom, Deus é soberano. Não tem como a gente olhar esse quadro e pensar que Deus é injusto. Não, Deus é justo. Esse ímpio que vai perecer é aquele que não aceitou o Filho, porque a luz veio ao mundo, mas eles amaram mais as trevas. Gente, não dá para eu falar tudo, né? Já é 9h30. O que vocês decidem? A gente continua na próxima aula, ou vocês leem esses versículos posterior? Estou preocupada com o horário. Me diz aí. Porque a gente ainda tem, 2, né? Se eu falar rapidamente aqui, a gente finaliza. O que vocês decidem? Por que você, Valéria, não grava e passa lá no grupo da Escola Bíblica? Pode ser. Porque assim a gente começa na próxima aula já no capítulo 14. Tá bom. Eu faço um vídeo, porque então. Se você tem aí você vai ter mais aí, 15 minutos, talvez você consiga fazer um vídeo e passa para a gente lá na Escola Bíblica. Tá bom. Porque ficou... Eu acabei estendendo, né? A mais. Mas eu faço o vídeo, então, e passo, para a gente não estender, né? Já é 9 e tanto já. 9h35. Tá bom. Eu vou parar a gravação, então, aqui para a gente orar e finalizar, tá bom?